Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esses poucos dias que ficamos sem conversar aqui no canal? Pô, obrigado aí por vocês terem ajudado a subir os inscritos. Estamos com 308 nesse momento que a gente está gravando. Logo, logo eu vou anunciar a live para conversar com vocês. Estou pensando em fazer no final do Mundial de Clubes, né, para a gente conversar, analisar. E a gente vai ter pouca coisa, né, no mês de julho, então provavelmente vai ter um pouco mais de tempo para a gente poder fazer essa live e conversar aqui no canal, fechou? Bom, meus queridos, obrigado mesmo a cada um de vocês que ajudou a bater essa meta. Vamos passar para a próxima meta, 400, né? Vamos subir assim de 100 em 100, a gente chega lá. 400 inscritos agora é a próxima meta. Então, pô, se você não é inscrito, está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, dá essa força. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na página. A sua opinião vai ser sempre bem-vinda. Pode dar lá aí sem medo, com respeito. A gente vai respeitar a sua opinião, tá? Sobre o jogo da seleção, sobre o jogo do seu clube, do coração. Então se inscreve no canal para você não perder nada. E aqui eu vou trazer a análise completa de todos os jogos dos clubes brasileiros no grande mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Bom, meus queridos, vamos conversar então sobre o jogo da seleção brasileira dessa terça-feira, né? O Brasil recebeu o Paraguai na Neoquímica Arena, mais de 12 milhões de renda para a CBF. Eu sempre tenho muitas ressalvas com isso, mas, pô, casa lotada, o torcedor de São Paulo, da região aqui de São Paulo, da região sudeste, ou de outras regiões também, pôde acompanhar a seleção brasileira, essa estreia do Ancelotti aqui no território nacional. E, assim, foi um jogo muito frio. Obviamente, a seleção teve um crescimento significativo do jogo contra o Equador, para esse jogo contra o Paraguai. Eu gostei do que eu pude ver de evolução, como eu falei. Defensivamente, o Brasil jogou bem melhor, né, dominando mais os espaços. Melhor por quê? Porque, cara, você jogou com 4 atacantes, 2 meias apenas, e a defesa fica naturalmente exposta em alguns momentos. Mas a defesa foi muito bem, desarmou. O Alisson, por exemplo, o goleiro do Brasil, não fez nenhuma grande defesa ao longo de todo o jogo. Isso significa muito, né? Porque o Brasil funcionou e o Paraguai é um time perigoso, né? O time que, eu iria dizer agressivo, mas não chega a ser tão agressivo de volume de chances criadas, mas é um time muito perigoso, né? De criar jogadas no contra-ataque, de criar jogadas na bola parada, e onde foi, né, realmente onde conseguiu levar perigo pro gol do Brasil no primeiro tempo, e também boa parte do segundo tempo. Mas assim, em todo, cara, não teve nenhuma grande chance criada pelo Paraguai, que o Alisson fez uma grande defesa, que o zagueiro teve que fazer um corte essencial ali em cima da linha, mas foi um bom jogo defensivo. Gostei do que eu vi dos meias, né, do Casemiro e também do Bruno Guimarães, duas excelentes apresentações de jogo contra o Paraguai. E o ataque, cara, para mim ainda é o ponto baixo da seleção. Matheus Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli não funcionaram. Né? Acho que isso 1-0 para mim resume muito do que foi o jogo. Né? Falta para o Brasil entender que às vezes falta um chute fora da área, um corte, um chute, uma finalização rápida, né? Durante muitos momentos no primeiro tempo, o Brasil queria chegar tabelando na entrada da área, tabelando dentro do gol praticamente. E isso limita, né, as chances que você cria ao longo do jogo. Eu entendo que o Paraguai estava assim recuado, estava assim fechado, e era difícil, mas mais difícil você conseguir uma finalização ou uma chance muito clara de gol. Mas, cara, nessas finalizações você consegue um escanteio, ou uma falta, ou até mesmo um pênalti, um toque de mão, ou um rebote do goleiro. Então, assim, falta esse tato, né, de você chutar mais de fora da área, conseguir fazer os gols. Nem sempre a seleção vai fazer golaços, não precisa disso. O Brasil precisa de gols e precisava classificar no jogo. E, assim, nesse lance de tabela, de querer entrar com bola e tudo dentro do gol, nasceu o gol do Vinícius Júnior, né? O Rafinha ganha uma jogada na direita, passa, se não me engano, para o Matheus Cunha. O Matheus Cunha consegue fazer um drible e jogar a bola para a linha de fundo e cruzar no pé do Vinícius Júnior. Vinícius que perdeu uma chance muito clara ainda minutos antes, no começo do jogo. Depois o Matheus Cunha também desperdiçou outra chance. Foram as 3 grandes chances que o Brasil criou no primeiro tempo. Na etapa final, depois do gol do Vinícius, o Brasil cresceu naturalmente. Foram 15 minutos ali de muita pressão, muito futebol bem jogado, né, de chances criadas, de envolver o time adversário, mas que não foram aproveitadas. Né? Faltou o Brasil realmente aproveitar essas chances e conseguir converter em gol. Depois o Paraguai até equilibrou um pouquinho mais na reta final, com uma pressãozinha, mas também, como eu falei, cara, não teve nenhuma grande chance assim ao gol do Alisson, uma chance que você fala, nossa, aqui o Paraguai quase empatou o jogo. Não teve isso.
Então, assim, gostei do que eu vi de evolução, porque na minha visão, o Ancelotti conseguiu fazer em 1, 2 semanas aquilo que muito técnico passou pela seleção brasileira, ficou mais tempo que ele, não conseguiu sequer chegar perto. O Brasil tem hoje uma defesa muito bem postada, uma defesa muito bem posicionada, de boa marcação, segura, um meio-campo que é presente, mas ainda falta o ataque. E assim, cara, naturalmente, eu acho que o primeiro passo, e que ele falou na entrevista coletiva, era de arrumar a defesa. E ele conseguiu muito bem fazer isso. O Brasil conseguiu dominar o Paraguai na Neoquímica Arena, conseguiu dominar o Equador jogando lá no Equador. Então, assim, gostei do que eu vi da seleção brasileira defensivamente de meio campo. Se você lembrar, no meu vídeo que eu falei, que eu analisei sobre Brasil e Argentina, né, o 4-1, o Brasil perde o meio de campo para a Argentina logo no comecinho do jogo, né? A Argentina monta uma pressão e o meio de campo do Brasil some. Nesses 2 jogos, para mim, o meio campo se tornou presente, voltou a estar presente na seleção brasileira. E eu acho isso muito importante, porque o Brasil, das 6 melhores colocadas, é a pior defesa, né? Não à toa. Cara, o Brasil sofreu nesse momento, né? A gente está falando da 16ª rodada, sofreu 16 gols, quase 1 gol por jogo, lembrando, obviamente, os 4 gols que levou da Argentina. A seleção que mais chega perto do Brasil está na 6ª colocação, que é a Colômbia, com 15 gols sofridos, e aí na 7ª vem a Venezuela com 19. Então, assim, o Brasil está nesse meio ali de seleções que não sofrem tantos gols. O Equador, por exemplo, que é uma seleção que a gente jogou na última rodada, que é uma seleção melhor, né, de momento melhor que a do Brasil, tem 5 gols apenas sofridos, é a melhor defesa das eliminatórias. Então, assim, cara, Brasil classificado para a próxima Copa do Mundo, eu acho que isso era natural. O Brasil nunca ficou de fora, eu acho que se isso acontece, ia ser um choque de realidade para o nosso futebol. Mas falta ainda muita coisa. Tem tempo, a próxima rodada de eliminatórias é em setembro, né? O primeiro jogo deve ser na primeira semana de setembro, entre o dia 4 e o dia 9 ali de setembro. Então acho que tem bastante tempo para o Ancelotti trabalhar. Para a próxima Copa do Mundo vai ter também esse tempo, então para analisar jogadores, para analisar tática, para conversar com preparadores físicos, para analisar o jogo desses jogadores, obviamente. Lembrando sempre também, a gente está no final da temporada da maioria desses jogadores, então o desgaste físico, a falta de energia é natural. Né? Nem sempre você vai ter, e não dá para comparar o futebol sul-americano com o futebol europeu, eu já tenho isso na minha cabeça desde cedo, né? Porque são níveis de rendimento muito diferentes e de preparação também, então assim, não dá para comparar. Mas enfim, cara, gostei do que eu vi do Brasil contra o Paraguai. Ainda falta coisa, como eu falei, falta ser melhor refinado. E no momento, né, o Brasil está junto com o Equador e a Argentina, nessa sequência, na 3ª colocação, classificados para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que isso é o mais importante, dar tranquilidade ao trabalho do Ancelotti, dar tranquilidade na cabeça dos jogadores, que a gente já sabe que com pressão eles não funcionam tão bem. Mas o Brasil classificado, Uruguai, Paraguai e Colômbia ainda brigam ali por uma vaga direta. A Venezuela é a única que está realmente ameaçada de ficar de fora da Copa, né, inclusive da repescagem, porque a Bolívia tem 17 pontos e a Venezuela tem 18. A Colômbia, o Paraguai e o Uruguai ainda não estão classificados 100% porque podem ir para a repescagem. Brasil, Equador e Argentina já estão, né, assegurados, não conseguem mais ser alcançados pela Venezuela, né, que tem 18 pontos, e correndo o risco de ir para a repescagem. Então, os 3 ali do topo estão já assegurados. Entre o 4º colocado e o 8º e o 9º, para ser exato, né? O Peru também tem chances, mas o Peru poucas chances, né? Porque precisa vencer os 2 jogos, tanto Bolívia quanto Venezuela perder, é difícil. E assim, cara, vale ressaltar, a última rodada da fase de grupos das eliminatórias pode render muita emoção para Venezuela e Bolívia. Porque assim, eu acredito que na próxima rodada, Uruguai recebendo o Peru, Colômbia, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Equador e Argentina e Venezuela, acredito ali que a grande maioria dos mandantes vai vencer, né? Uruguai, Colômbia, Brasil, Paraguai e Argentina. Lembrando sempre que Uruguai, Colômbia e Paraguai precisam vencer, né? E tanto esses 2, né, Uruguai e Colômbia, vão receber adversários diretos. Então assim, cara, eu acho que vai ter muita emoção nessa reta final de eliminatórias da fase de grupos. E Peraí. Vai ter muita emoção, cara. E vai ressaltar uma coisa, tá? No último jogo, se depender de todas essas seleções vencerem, vai verificar para a última rodada
Venezuela e Bolívia brigando pela classificação. Venezuela recebe a Colômbia, já classificada, vai jogar tranquilinha lá na Venezuela, e a Bolívia, cara, recebe o Brasil na altitude. Então, assim, podemos aí ter um jogo emocionante envolvendo a seleção brasileira. Então, assim, eu acredito, cara, eu acho bem mais tranquilo a gente vencer o Chile dentro de casa, fazer um bom jogo, né, enfim, convencer a torcida, fazer aquela boa exibição final antes da Copa do Mundo. Vai ter algum amistoso ou outro, sem sombra de dúvidas, até a Copa, porque tem datas FIFA até lá, e o Brasil está negociando essas datas, mas para jogar fora do Brasil, sem dúvida. E aí o Brasil vai para Bolívia, cara, joga despreocupado, né? A seleção boliviana vai fazer uma pressão absurda, vai jogar com a alma, vai jogar com o coração, porque é a primeira vez que a seleção pode disputar uma Copa do Mundo na sua história. Então, assim, tem grandes chances de ir, né? Pode vencer o Brasil, pode, por exemplo, vencer os 2 jogos, quem sabe, mas acho mais difícil, porque vencer a Colômbia fora vai ser complicado, e aí seria um tropeço muito grande na Colômbia. Bom, curiosidade para vocês, cara. O artilheiro do Brasil na Copa, nas eliminatórias é o Rafinha, com 5 gols marcados, e o Vinícius, cara, é complicado. Ele conseguiu anotar apenas o seu 2º gol nessas eliminatórias com a camisa da seleção brasileira, né? É complicado, cara. Eu sinto ainda que o ataque precisa ser melhor refinado pelo Ancelotti, e sem dúvida isso vai acontecer, vai estar nos caminhos. Bom, vamos terminar com energia, com uma notícia muito feliz, boa, e acho que muito esperançosa para todos nós, que é o caso do jogador Pedro Severino, né? Ele recebeu alta médica aqui no Hospital Unimed Ribeirão Preto. Eu acho que isso é o mais gratificante que a gente pode comentar aqui hoje, né? Ele que passou 96 dias desde o seu acidente grave, né, passando por início de procedimento de anúncio de morte encefálica, depois se recuperou, veio para Ribeirão, se recuperou aqui na sua cidade e já está bem, já está em alta, né, agora recuperação em casa, perto da sua família, não corre mais nenhum risco. Então, cara, eu acho que isso é gratificante tanto para o atleta, para a família, para os companheiros de time, para os amigos próximos dele. Então, cara, fica aqui a minha felicidade, compartilhando energias positivas com o Pedro, com o Pedrão, com o Lucas Severino também, né, que passou por Corinthians, Atlético Paranaense, enfim. E, cara, que felicidade ele poder ter alta nessa terça-feira, né, e ir para casa dele e se recuperar, né. O acidente... Aqui eu vou ler um pouquinho sobre o boletim médico, né, que é soltado pela Unimed. O jogador do Bragantino, durante todo o período de internação, foi assistido por uma equipe composta por neurocirurgiões, neurologistas clínicos e todo o suporte de equipes multidisciplinares do hospital. Vai ter uma entrevista coletiva nessa quinta-feira com a comitiva da Unimed, com os médicos, para passarem todas as informações detalhadas da recuperação do Pedro. Então, no próximo vídeo eu trago aqui algumas curiosidades, o que precisar, né, de informações para trazer para vocês, tá bom? Cara, é muito louco como um protocolo de morte cerebral foi aberto e hoje ele sai sai bem, sai vivo, o pai saindo com ele do hospital. Então é isso, cara, que felicidade poder compartilhar essa informação com vocês, essa notícia com vocês, e boa recuperação pro Pedrão, que ele possa se recuperar o mais rápido possível, para continuar realizando seus sonhos, tanto dentro de campo ou não, mas importante é realizar os seus sonhos, estar vivo junto com a sua família, é sempre muito importante. Um forte abraço ao Pedro, ao Lucas, a toda a família do Pedro Severino, aos amigos, enfim, um forte abraço, e é isso. Um milagre foi feito aqui com a vida do Pedro. Forte abraço, meus amigos, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.